Aquela viagem para Porto Seguro no terceiro ano do ensino médio era para ser a viagem da minha vida, mas não foi. O meu ex me manipulou, me fez cancelar e meu grupo todo de amigos me excluiu depois disso. Pois muito que bem, minhas caras, o que rola é o seguinte. Eu tô com a voz um pouquinho ruim, eu tô meio doente, mas eu sei que eu não posso deixar as minhas filhas desamparadas sem vídeo, então hoje eu não tô muito bem na cabeça para dar conselho, mas tem uma história da minha vida que é babado. Presta atenção porque essa história ela começa em 2016, ela se finaliza em 2019, tá? 2016 eu tô ali no 9º ano, 8ª série, tô pra me formar no ensino fundamental e comecei a procurar escolas de ensino médio pra eu estudar. Era o meu sonho estudar numa escola da minha cidade, que era uma escola técnica e era uma escola que ficava dentro da universidade. Era a escola da universidade. Então, na minha visão e na visão da maioria das pessoas da minha cidade, era a escola mais cool que tinha. Todas as pessoas legais, todas as pessoas descoladas, as pessoas mais estavam lá, entendeu? E era meu sonho estar lá também. Eu estudei a vida inteira em escola de freira e a minha mãe também sempre foi muito super protetora. Então acabou que eu sempre fui a amiga que era mais virjona, mais cabaça, a que não sabia o significado de algumas coisas. Gente, eu juro, eu lembro de um dia onde eu estava no 2º ano do ensino médio e a minha amiga mandou no grupo, ai, não sei o que, Beck. Falando de, né? Então eu mandei no grupo e falei, gente, o que é Beck? Eu não sabia, eu literalmente não sabia. Eu era super contra qualquer coisa, super certinha. Eu era essa pessoa. Oh, olha o que me tornei, né? Eu tava lá procurando novas escolas, fiz a seletiva e fiz a prova pra poder entrar nessa escola que eu queria. Passei, entrei na escola. Cheguei lá e realmente as pessoas eram as mais descoladas. As pessoas realmente eram mais pra frente, que sim. E eu comecei a aprender. Tanto eram pra Frentex que já no meu primeiro ano do ensino médio, eu comecei a ouvir falar sobre Porto Seguro. Até então, eu não sabia da existência da Formaturismo, da Amaze. Até então, eu não sabia da existência dessas empresas de formatura que levam os alunos menores de idade para aquela loucuragem toda. Nossa, e pensando agora, off-topic. Eu trabalho com eventos agora, né? Agora eu sou produtora de eventos. Inclusive, eu não fazia ideia que eu ia virar isso. Mas enfim, agora eu sou uma produtora de eventos, o universo quis assim. E eu fico pensando, que loucura que são essas empresas de turismo. Levar um bando de menor de idade, com os hormônios à flor da pele, só querendo meter em qualquer buraco, pra uma viagem onde eles têm que ter controle de tudo. Porque senão qualquer micro coisinha é um processo. É um processão no cu deles, porque as pessoas que vão nessa viagem normalmente têm condições financeiras para bancar qualquer processo caso aconteça qualquer coisa com o filhinho delas. Então, assim, que loucura. Que loucura que é produzir esses eventos. Enfim, voltando pra minha história. A maioria dos meus colegas, eles já eram muito mais pra frentex que eu, começaram a falar sobre Porto Seguro e os meus olhos brilharam. É basicamente quando tu dá doce pra uma criança que nunca viu doce na vida, sabe? O olho dela fica assim, fica brilhando, fica como se fosse Deus. Eu nem acredito em Deus, tá? Eu sou agnóstica. Eu olhei aquilo, eu falei, é isso, entendeu? A minha mãe é super protetora, nunca me deixou em uma festa. Ela falou que não vai me deixar em festa até eu fazer 18 anos e todos os meus colegas já iam. E eu falei, é a oportunidade da minha vida de conseguir viver a mínima adolescência que eu achei que eu viveria. Porque eu cresci vendo muitos filmes adolescentes, entendeu? A única parte da minha vida que minha mãe não cuidava 100% era das telas que eu assistia. E eu sempre fui viciada em Exateca-M, Exateca+, Rebeldes, séries adolescentes no geral. Então era o meu sonho viver um pouquinho daquilo. Eu enxerguei Porto Seguro como a oportunidade de eu viver aqueles meus sonhos, de eu viver essa adolescência maluca que eu queria. Então, desde o primeiro ano do ensino médio, eu tinha a consciência de que ia chegar um momento onde eu ia ter que ter uma conversa chata com os meus pais, ia ter que convencer eles a pagar uma viagem carérrima, que a gente não necessariamente tinha dinheiro para aquilo, porque também, outro ponto importante, um contexto importante. Eu tava numa escola onde a maioria dos alunos eram herdeiros, os pais tinham empresa, os pais tinham uma condição financeira melhor. Tinha uma pequena parcela dos alunos que eram pais que estavam se fudendo pra pagar aquela escola e eu tava nessa parcela. Não que eu seja pobre ou não tenha condições, mas é que eu era classe média no meio de uma galera que tinha uma grana, tinha uma condição muito mais legal de vida que eu. Então, além de eu ter que convencer os meus pais a me deixar ir pra putaria, que eles não deixavam em nada, nem na minha cidade, quem dirá em outro estado, eu tinha que convencer eles de que ia ser um bom investimento, de que eles, aquele dinheiro que faria diferença pra eles, ia fazer muito mais pra mim, na minha vida, na minha história, como uma adolescente que precisava ter experiências. Enfim, passou o primeiro ano, 2017 inteiro, só pensando nisso, chegou 2018, ali mais ou menos maio ou junho, que é quando eles começam a vender os pacotes pro ano seguinte, pelo menos lá na minha cidade foi assim. Fomos, eu e a maioria dos meus colegas, cada um com os seus papitos e mamitas,
lá pra reunião com uma dessas empresas de formatura e eu saí de lá maravilhada, entendeu? E meu papito não tinha odiado tanto a ideia. Então a gente saiu da reunião e ele tava meio tipo, ai, não sei se vou te dar. Chegou o dia seguinte de manhã, eu simplesmente, enquanto eu tô na aula ainda, recebo a mensagem do meu papito de que a viagem tá fechada. E depois eu descubro que eu fui literalmente a primeira pessoa da minha escola a fechar aquela viagem. Ou seja, eu que nunca fui nada, que nunca podia ir em nada, que todos os meus amigos iam na resenha, ficava até tarde e eu não podia, eu tinha horário limite e não eram todos os rolês que eu podia ir, eu só podia ir nos rolês que a minha mãe conhecia a mãe da pessoa. Então era realmente bem chato. Eu fiquei muito feliz. Pra mim era como se, tipo assim, o meu desejo de adolescência perfeita tivesse sido realizado. Mal sabia eu que era isso que ia me causar depressão e ia acabar com a minha adolescência, mas enfim. A partir do momento que eu fecho a viagem, que o meu grupo de amigos fecha a viagem, que a maioria dos meus colegas fecha a viagem, todos os assuntos, todas as conversas, toda a nossa interação tinha alguma pitadinha sobre Porto Seguro. Toda a nossa vida ficou resumida a Porto Seguro. Eu tinha aplicativo pra contar os dias que faltavam. Eu já tava escolhendo o look. Eu tinha trocentas pastas no Pinterest. Eu já tinha assistido todos os conteúdos do YouTube sobre Porto Seguro. Eu tava 100% preparada. Eu sabia sobre tudo. Eu sabia o nome dos hotéis. Eu sabia tudo. Entendeu? Eu já sabia quem ia ficar no quarto, obviamente. Eu e minha melhor amiga. Mas, caras, eu tava 100% preparada. Final de 2018, ali por dezembro, eu conheci o meu primeiro namorado. Que agora é esse, obviamente. Sou uma mulher lésbica, né? Eu já falei isso aqui milhões de vezes, o meu canal é sobre isso. Conheci o meu ex em dezembro. Que dia terrível. Comecei a ficar com ele numa festa, inclusive, na festa que eu fiquei com o meu ex, na primeira festa que eu fiquei com ele, que a gente se beijou pela primeira vez, a Bebelinha, a minha atual namorada e futura esposa, tava nessa festa. Eu já conhecia ela, eu conheço ela desde os 10 anos de idade. E eu falei com a Bebelinha nesse dia. E não foi um dia qualquer. Foi o dia que a gente se reconciliou, porque a gente se conhecia desde os 10 anos de idade, mas a gente teve uma tretinha na adolescência. E a primeira vez que a gente decidiu não ter mais essa tretinha foi no dia dessa festa. Ou seja, se a Bebelinha tivesse chegado em mim naquele dia, ela poderia ter evitado todo esse relacionamento. Toda essa catástrofe que foi meu ex na minha vida, porque vocês vão ver. Eu vou postar muitas histórias sobre ele ainda, porque ele é a pedra no meu sapato, com certeza. Fiquei com ele nessa festa, fomos para um date na semana seguinte. O date era num cinema. Cheguei no cinema e, como eu falei, eu só sabia falar sobre Porto Seguro. Ainda mais porque ele era um ano mais velho que eu, ou seja, ele estava se formando naquele ano, eu estava no segundo ano, ele estava no terceiro, e eu queria saber se ele tinha ido para Porto Seguro, para saber como é que foi, saber as experiências. Eu estava muito animada. E eu tô falando isso porque vocês precisam ter ciência que desde o primeiro momento, desde o primeiro date com este canalha, eu falei pra ele sobre Porto Seguro e sobre como aquilo era importante pra mim, sobre como eu tava animada. Ele soube desde o início. Ele se envolveu no relacionamento sabendo que em agosto de 2019 eu iria pra Porto Seguro, a gente estando junto ou não. Não fui, né? Mas enfim. Falei sobre isso no primeiro date com ele super animado, haha, super engajou no assunto. Ele não tinha ido, obviamente, Bostão. Enfim, comecei a namorar com ele. Chegou ali mais ou menos janeiro, fevereiro de 2019. A minha escola ficava dentro da universidade e além da gente usar todas as dependências da universidade para estudar, então a nossa aula de educação física era no poliesportivo da universidade, que os estudantes de educação física da universidade tinham aula. A nossa aula de informática era no bloco de informática que os alunos de TI estudavam. Então, além disso, o nosso calendário escolar também seguia o calendário da universidade. Começava as aulas em março, finalizava em dezembro. Então as minhas aulas começavam tipo assim, 2 de março, 5 de março, 8 de março. E eu já tava há uns 2 ou 3 meses ficando e namorando. Estávamos nós numa viagem que a gente fez com os pais dele pra praia. E ele me levou num date super romântico. Ele nunca tinha feito algo tão legal assim até então. Ele me levou num date na praia, fez um piquenique super legal. A gente tava lá bebendo um vinho. Eu nem podia beber vinho na época, mas a gente tava lá bebendo um vinho. Uma marzão. Pô, uma vibe super legal. Tamo lá no meio do date, ele simplesmente... Ai, que raiva. Ele simplesmente, no meio do date, pega e fala assim, então, tu vai pra Porto, né? Eu queria conversar contigo, porque assim, não sou eu, tá? Antes de começar a falar, eu preciso deixar claro que não sou eu. É a minha família. É a minha família. Se fosse por mim, do fundo do meu coração estaria tudo bem, tu ir. Mas eu fico pensando na minha família, porque eles já estão fazendo piadinhas e comentários sobre isso. Eu não sei se eu vou conseguir aguentar vendo tu lá,
curtindo a vida, não sei o quê. E eu estando aqui te esperando, ouvindo eles fazendo essas piadinhas. Cara, por mim estaria tudo bem, mas por eles não tá, eu queria ver. Será que tem a possibilidade de tu não ir? Juro, manipulador do cacete. Voltamos pra minha cidade e até então eu não tinha dado nenhuma resposta pra ele. Eu falei que eu ia levar a opinião dele em consideração, mas que eu precisava conversar com os meus pais, precisava pensar sobre isso pra decidir alguma coisa. Pois muito que bem, minha mãe amou a ideia. Só que o que acontece? O meu papito, ele já não gostou tanto da ideia. Ele já não gostou tanto da ideia de cancelar, por quê? Porque uma vez que tu cancela, tu não tem o teu dinheiro inteiro de volta, né? Beleza, a gente ainda estaria cancelando com o tempo hábil dele receber 80% da grana de volta, até porque, sei lá, se tu cancela um mês antes da viagem, que foi o que aconteceu com outra amiga minha, que eu já vou falar dela, ela conseguiu recuperar só 20% do dinheiro de volta. Quanto mais tu demora pra cancelar, tu recupera menos o teu dinheiro. Então meu pai ficou puto da vida comigo. Mas enfim, tive uma conversa com eles, eu lembro dessa conversa até hoje. A gente tava nós três na cama deles e, cara, isso foi tenso. Mas a partir daquela conversa, nós decidimos que realmente o melhor pra mim e pro meu relacionamento seria cancelar aquela viagem. Só que eu te pergunto, que relacionamento? Eu tinha 16, 17 anos, eu tava ficando com alguém há 2, 3 meses. Que relacionamento? Cancelamos a viagem. Só que daí o que acontece? As aulas começaram uns dias depois disso, obviamente, início do terceiro ano. Se no primeiro e no segundo a gente já falava sobre Porto Seguro, no terceiro era esse assunto todos os dias, praticamente o tempo todo. Mas, caras, eu não sabia onde enfiar a minha cara, porque eu não tinha contado pra eles. Como eu decidi cancelar nas férias ainda, eu falei, vou esperar as aulas começarem e quando a gente estiver ali, alguma hora eu falo. Só que eu comecei a enrolar, entendeu? E não só comecei a enrolar pra falar, como eu engajava em todos os assuntos. As pessoas falavam sobre isso, meus amigos principalmente falavam sobre isso, a gente tinha um grupo de amigos bem fechado. E toda vez que eles falavam sobre isso, tanto no grupo do WhatsApp quanto pessoalmente, era como se eu fosse, entendeu? Eu não só não falei que eu não ia, como eu também tava fingindo que eu ainda ia, porque eu não sabia como falar. Ai, Marine, mas que errado, deveria ter comunicação. Sim, meus caras, eu tinha 17 anos, tava sendo manipulada por um cara de merda, que depois quase me bateu várias vezes, que quebrou a porta do armário novo dele só pra não me bater, e tu acha que eu tava fazendo as coisas com consciência. Esse vídeo não é pra ninguém julgar. Eu não quero nenhum comentário no final assim, ai, eu entendo o lado dos teus amigos, porque depois vocês vão... A história vai... A história é um tempo ainda pra terminar de contar. Mas assim, eu não quero ninguém... Ai, eu entendo o lado dos teus amigos. Eu também entendo o lado deles. Eu não acho que o que eles fizeram foi totalmente errado. Só que ao mesmo tempo, eu era uma adolescente que estava sendo manipulada. Então assim, também não dá pra julgar o que eu tava fazendo. Não julgo nenhum nem outro. Éramos todos adolescentes imaturos. Tanto que eu não guardo rancor disso. O tempo foi passando, eu fui fingindo que eu ia. Não contava nada pra ninguém. Nem pra minha melhor amiga. Porque ela era a que mais odiava o meu ex-namorado. Então eu não podia contar pra ela que cancelei a viagem pra Porto Seguro, ainda mais por causa dele. Até que eu contei pra uma única amiga, que não era essa melhor amiga, era uma outra amiga minha do grupo. A gente é amiga até hoje, Lu, beijo, te amo. A Lu, ela também namorava um cara na época, e ela também tava pensando em cancelar a viagem por causa desse cara. Então a gente meio que se juntou, entendeu? A gente era do mesmo grupo e a gente formou ali uma duplinha de duas burrinhas que cancelaram Porto Seguro por causa do namorado. Ela começou a pensar em cancelar, ela cancelou, tanto que foi ela que conseguiu só os 20% de volta. Só que daí chegou o dia da gente contar pra galera, né? Eu não lembro como a Lu contou e como foi a recepção da galera. Só que eu lembro que eu contei através do WhatsApp, no nosso grupo que a gente tinha. Mandei um textão com um miguezão. Eu não tive buceta o suficiente pra admitir que eu tava cancelando por causa do meu ex, até porque eu tinha vergonha disso, eu sabia como isso era errado. Eu sabia, conscientemente e racionalmente, que se eu não tivesse dentro daquela relação, eu tenho certeza que se fosse uma relação de fora, se eu tivesse vendo essa situação de fora e aconselhando uma amiga minha que tá passando por isso, eu xingaria ela até o último se ela resolvesse cancelar. Eu tinha muita vergonha, então criei um miguezinho, mandei no grupo, obviamente, ninguém acreditou. E a partir daquele momento, o grupo em si nunca mais foi o mesmo. Eu tenho certeza que depois eles criaram outro grupo que eu não tava, porque volta e meia a gente mandava alguma coisa naquilo ali, mas o grupo meio que se desfez, não que se desfez. Eu saí e eles formaram um grupo deles. Eu avisei eles mais ou menos um mês, 20 dias antes da viagem. Só que o que acontece? Não para por aí. A única coisa de errado que eu fiz em relação ao meu ex não foi só cancelar a viagem por causa dele. Também teve uma outra situação, porque o que acontece?
A minha escola era uma escola tão legal e tão de filme que eles têm um festival de teatro. Uma vez por ano, esse festival acontece a semana toda e todas as turmas têm que fazer uma peça de teatro. Obviamente, um por turma. A nossa turma era sempre uma das mais icônicas, tá? Teve até uma colega minha que no segundo ano do ensino médio cortou o cabelo fazendo essa peça de teatro, tipo, em cima do palco. O cabelo dela era aqui, ela cortou aqui. Então, assim, a gente levava a sério aquela parada. Enfim, não é sobre isso. A gente tava lá no nosso último festival de teatro. Era o nosso último ano, era a nossa última peça. Então, obviamente, depois que a gente apresentasse, a gente ia sair dali, ia pra casa de uma das colegas pra gente conseguir comemorar um rolê da turma inteira. E só da turma, um rolê fechado de comemoração só da turma. Um dos últimos rolês oficiais com todo mundo, se não o último, tá? Eu acho que foi realmente o último com todos. Combinamos no grupo da turma que não iria ninguém de fora. Iriam só os colegas, não podia namorado, não podia amiga, não podia primo, não podia ninguém. Só que o que acontece? Tu teve coragem de falar pro teu ex que não podia? Tu teve coragem de falar pro teu namoradinho da época que ele, que tava sempre contigo e não te deixava sair sozinha, ele não ia poder ir junto? Tu teve coragem de falar? Porque eu não tive. Desde o momento que eu soube desse rolê que a gente marcou, eu fiz exatamente igual esse rolê da viagem de Porto Seguro. Eu fui adiando até o último. E não tive coragem de falar pra ele que não poderia ir. Daí o que eu pensei? Eu tenho um primo, que é o Lucas. Ele mora longe, agora ele tá morando em Minas Gerais, mas na época ele morava em São Paulo. É um primo que eu vejo uma vez por ano, quando muito, tá? Mas a maioria das vezes a gente fica 2, 3, 4 anos sem se ver. Agora eu acho que deve fazer 3, 4 anos que eu não vejo o Lucas. Ele estaria na minha cidade justamente na semana desse festival de teatro. Ou seja, eu convidei ele pra ir assistir. E não só convidei ele pra ir assistir, como usei ele de desculpa pra poder levar o meu ex nesse rolê pós-teatro. O que eu fiz? Antes da gente subir no palco pra apresentar nossa peça, já tava todo mundo de figurino, já tava todo mundo certinho. Eu fui falar com a dona da casa e falei pra ela, então, querida, o meu primo, ele tá aí. Faz 2 anos que eu não vejo ele. Então, eu quero passar mais tempo com ele. Eu queria ver se eu poderia levar ele no rolê. Só que já que eu vou levar ele, o meu namorado tá chateado se eu não levar ele também. Eu queria ver se eu podia levar os dois, né? Usei meu primo de desculpa. E ela me falou, cara, você tem que falar com a turma. Manda lá no grupo, fala com as pessoas e vê se a galera topa. Porque eu só tô cedendo a casa, mas o rolê não é meu. Eu ouvi aquilo e falei, tá bom. Tu falou com alguém? Porque eu não. Apresentamos a peça, saímos da peça, trocamos de roupa. Até então tava tudo perfeito. Até então, eu era aquela menina alegre que conversava com todo mundo da turma, que sempre tava dando um jeito de chamar uma atençãozinha, que sempre fazia os papéis principais da peça. Até então, eu era essa pessoa. Saímos do teatro. Foi eu, meu namoradinho da época, e meu primo lá pra casa dessa menina. A gente chegou lá, a maioria das pessoas já estavam no rolê, porque a gente foi jantar antes. Chegando lá, quem vem abrir a porta pra mim é a minha, até então, melhor amiga e uma outra menina do grupo. Veio elas duas, e a minha melhor amiga falou assim pra mim, o que eles estão fazendo aqui? Eles vieram te largar e vão embora, né? E tipo assim, não tem nenhum carro esperando eles, então é óbvio que eles iriam ficar. E daí eu falei, não, eu falei com a fulana e ela deixou. E daí a outra menina, que não era minha melhor amiga, ela falou, não. A fulana falou que tu deveria falar com o grupo da turma e ver com a turma se a galera topava. E daí eu falei, mas agora a gente já tá aqui, né? Não dá pra entrar, porque se acontecesse comigo, eu não teria cara de pau de mandar a pessoa embora. Só que elas tiveram. E também não tiro a razão delas de fazer isso, tá? Eu tiro a razão de como elas fizeram isso, mas eu não tiro a razão do porquê que elas fizeram isso. Elas falaram, não. Ou fica só tu, ou vocês três vão embora. E daí eu olhei assim. Meu primo, ele falou, não, vai, fica, a gente vai. Só que meu ex ficou quieto, ele ficou quieto. Então, na hora eu já entendi o recado, falei, cara, se eu não for embora, eu vou arranjar uma briga desgraçada. Quando eu chegar em casa eu não tô afim, então vou embora. E foi isso que eu fiz. Só que o que acontece? Lembra que eu falei que eu não era de acordo com como elas fizeram isso? Elas simplesmente pegaram e fecharam o portão. Não deixaram nem a gente ficar pro lado de dentro esperando o Uber. E é uma rua muito perigosa lá na minha cidade, que tem muito morador de rua. Eu lembro que eu voltei pra casa chorando, entendeu? Eu voltei pra casa, assim, acabada, desabada. E, primeiro, porque era a minha melhor amiga falando aquilo pra mim, sendo cruel daquele jeito comigo.
Segundo, porque eu não ia participar do último rolê da turma, do meu ensino médio. E até então, eu era menina, como eu falei, que era amiga de todo mundo, que falava com todo mundo, que socializava com todo mundo. Eu era a pessoa que animava os rolês, eu era a pessoa que tava em todos. Eu sou até hoje assim, eu digo sim pra tudo, tudo que tu me chama eu digo sim. É muito difícil, só se eu tô, tipo, muito doente, muito mal, ou realmente muito de TPM não querendo sair de casa, porque senão eu digo sim pra tudo, entende? Eu sempre fui essa pessoa. Então, partiu meu coração naquele momento, voltei pra casa, e nesse dia virou uma chavinha na minha cabeça, e a depressão começou a entrar no meu corpo. Eu cheguei em casa, chorei pra minha mãe, desabafei com a minha mãe. Acabou que meu dia virou um inferno. E agora pensando, eu acho que eu teria preferido passar pelo inferno de brigar com meu ex depois e ter curtido aquela noite, do que não ter curtido, ter ficado com esse sentimento que eu sinto até hoje de não finalizei uma coisa, sabe? Eu não finalizei essa etapa da minha vida, faltou esse pedacinho desse rolê da turma e o pedacinho da viagem pra Porto Seguro, eu sinto que faltou isso. Só que assim, até então a viagem ainda não aconteceu, eu ainda não fui oficialmente excluída, o buraco ainda vai ser um pouquinho mais embaixo. As férias de inverno começaram e a viagem pra Porto Seguro foi nessas férias de inverno. E como eu tava muito triste, tava muito chorona em casa, tava chorona porque não tava lá, eu peguei e fui passar as férias de inverno inteira na casa do meu ex, pra eu pelo menos ter ele ali me acolhendo, só que, meus caras, foi horrível, entendeu? Eu lembro dessas férias de inverno e foram horríveis. A gente ficava o tempo todo na cama, sem fazer absolutamente nada, nem ver uma série legal a gente via. E eu também descobri, nessas férias de inverno, que ele era viciado em pornô, porque eu fiquei tanto lá na casa dele, que eu, uma hora, fui usar o computador dele, e eu vi lá que, tipo assim, nos mais pesquisados, nos mais frequentes, tava o site pornô. Então, eu entrei no histórico dele e, tipo assim, enquanto eu tava lá, ele esperava, sei lá, eu sair pra ir no banheiro pra, sabe, pra assistir um e... Entende? Então, assim, foi horrível de todas as formas. E, assim, eu tava tão triste de não ter ido pra Porto Seguro que eu literalmente silenciei todo mundo. Ainda bem que o Instagram já tinha criado essa ferramenta. Eu silenciei todos os meus amigos, todos os meus colegas, porque eu realmente não conseguia ver nada. Eu via um story e eu chorava. Eu via e eu me arrependia. Eu sabia que eu tava fazendo a coisa errada. Minha intuição gritava, dizia pra mim que eu não tava fazendo certo. Já tinha escolhido aquilo meses antes, não tinha como voltar atrás e eu, para não ficar sofrendo, preferi então não ver as mídias que eles estavam postando que eram tão legais e tão animadas. Eles foram pra viagem, terminou as férias de inverno, voltamos pra aula. Desde o primeiro dia da volta das férias de inverno, eu nunca mais falei com ninguém. Não rolou uma briga, não rolou uma treta. A briga que rolou de fato, briga, foi aquela situação ali no portão, antes do rolê, depois do teatro, entende? Mas não aconteceu mais nada, a gente não teve uma conversa, eu não tive uma conversa nem com o grupo e nem com a minha melhor amiga, que nessa época ela já era ex-melhor amiga. Eu nunca mais conversei com ela desde então, pelo menos não ali no ensino médio, porque hoje em dia a gente é melhor amiga de novo. Não melhor amiga, mas, enfim, a gente é muito amiga de novo. Os meus amigos, eles viam como o meu ex fazia mal pra mim. Eles viam como eu tinha mudado depois de começar a namorar. Eles viam as coisas que meu ex estava mudando em mim e como eu me afastei deles desde que eu comecei a namorar, porque meu ex fazia isso comigo, ele me minava. E acabou que ele me minou tanto que ele foi afastando as pessoas de mim, as pessoas naturalmente foram se afastando. Então, assim, eles já não gostavam do meu ex, eles já não gostavam do meu relacionamento, eles já estavam com o saco cheio e Porto Seguro meio que foi a desculpa pra eles. E ao mesmo tempo, eu tava me sentindo tão mal e tão com vergonha de não ter ido, que no primeiro dia de aula, depois das férias de inverno, eu não tive coragem de falar com eles. Então, eu, que era a menina que sentava na frente, eu sentava na primeira carteira pra ter visão da sala toda e pra conseguir falar com a sala toda, no primeiro dia das aulas, depois das férias de inverno, eu comecei a sentar na última carteira do canto da sala. E eu passava a aula inteira chorando, eu ia muito no banheiro chorar, eu passava o recreio no banheiro chorando. Eu realmente desenvolvi depressão, desenvolvi ansiedade. Eu lembro que eu fui em psiquiatra, fui em psicólogo, tomei medicação. Tava com tanta vergonha disso que eu não tive coragem nem de falar pros meus pais que eu tava passando por isso. Eu marquei psiquiatra escondido, marquei psicólogo escondido. Eu pagava a minha psicóloga e minha psiquiatra com a minha mesada. Eu pedi pro meu ex comprar remédio psiquiátrico pra mim, já que ele já era maior de 18 anos, pra não precisar contar pros meus pais, porque eu tava com vergonha. Eu ia bem na escola, comecei a ir mal, comecei a só tirar nota ruim, não tinha mais atenção em nada. Os meus últimos 6 meses de ensino médio do terceiro ano foi choro, choro, choro. Eu não lembro dos conteúdos que eu aprendi nessa época. Eu era uma menina tão inteligente, tão alta astral. Eu sempre fui essa pessoa que, sabe, puxava a frente das coisas. É uma ferida que não tá mais aberta, ela já tá curada, mas ela é uma ferida que deixou uma cicatrizinha,
sabe, uma cicatriz que, tipo, toda vez que eu olho, eu lembro, eu fico tipo, putz, que chato que isso aconteceu. Foi isso. Hoje eu vejo que aquele grupo não tem nada a ver comigo. A grandíssima maioria das pessoas que estão naquele grupo, eu não seria amiga delas hoje em dia, porque hoje em dia o meu grupo é basicamente só mulheres lésbicas, e eu sou a única mulher lésbica que saiu daquele grupo. Então, na época, eles eram muito legais pra mim, eu amava estar lá, e, enfim, é uma dorzinha minha, sabe? Não poder ter vivido o ensino médio que eu queria, que eu tanto amejei e que eu criei na minha cabeça desde que eu sou criança. Nunca mais falei com eles, literalmente, até o último dia de aula. No último dia de aula, a gente ganha anuários. Será que eu tenho meu anuário aqui? Vou pegar. Meus caras, o meu anuário não tá aqui. Acabei de lembrar que tá na casa da minha mãe. Nossa, que saco. E a gente vê que a gente já tá numa idade mais avançada quando as nossas coisas do ensino médio estão guardadas na casa da mãe. Nossa. Nossa, acabei de ter uma crise de realidade. Mas enfim, no último dia a gente recebeu os anuários. As pessoas que eu era mais próxima naquele grupo, nesse grupo de amigos, no caso, que eu já tinha sido mais próxima, elas pediram pra eu assinar o anuário delas, eu assinei, eu também pedi pra elas assinarem o meu anuário, mas a gente não conversou, a gente só assinou, escreveu um negocinho ali e foi. Agora, a minha ex-melhor amiga, a gente chorou, a gente se abraçou, a gente escreveu um textão no anuário e... Nossa, os caras dão vontade de chorar só de... Ai, nossa, eu não sabia que isso tava dentro de mim assim. Que loucura, me deu vontade de chorar absurda agora, eu tô me sentindo na terapia. Eu passei 6 meses, tipo, chorando todos os dias e vivendo um inferno, querendo que aquilo acabasse logo. Mas ao mesmo tempo com muita saudade daquele grupo, mas principalmente da minha melhor amiga. Então ver que ela ainda tinha muito carinho por mim foi muito bom, sabe? E desde aquele dia a gente levemente voltou a se falar. Antes da pandemia começar em 2020, a gente saiu umas 3 vezes. Na época foi meio estranho, porque eu tava estranha. Eu era uma menina com depressão que ainda não tinha aquilo curado dentro de mim. Quer dizer, dizem que depressão não tem cura, né? Dizem que ela só tem fases. Inclusive, o maior medo da minha vida é ter depressão de novo, porque eu trabalho com humor hoje em dia. Como é que eu vou fazer humor se eu tenho depressão? Tô fodida. Ai, eu espero que minha dicção não esteja ruim. Eu tô tomando água a cada 2 segundos pra limpar minha garganta, mas tá muito difícil. Eu era uma menina com depressão, eu ainda tava com aquele meu namorado. Então a gente tentou voltar a ser amiga ali no início de 2020, mas não rolou, sabe? Não encaixou a parada. Até que, em agosto de 2020, eu terminei com este tralha, com este cafajeste, com este bosta que cagou a minha vida e me libertei. Só que eu não voltei a ser amiga dessa minha melhor amiga na hora, eu não voltei a ser amiga do grupo. Na verdade, eu nunca voltei a ser amiga do grupo, tá? Com o grupo, realmente, eu nunca mais falei com eles. Eu já encontrei eles, tipo, em rolê, em bar, e daí eu até cumprimento, dou oi, não tenho problema nenhum, porque como eu falei, eu não guardo rancor nem mágoa de ninguém. E essa minha melhor amiga, como eu falei, hoje em dia a gente é amiga de novo, a gente é muito amiga de novo. Se vocês quiserem a minha história com essa minha ex-melhor amiga, que voltou a ser melhor amiga, não sei se melhor amiga, mas voltou a ser muito minha amiga. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso contar, mas enfim, é uma história muito legal. É uma história de filme mesmo, sabe? Ela é com certeza uma das minhas almas gêmeas. E eu sou muito grata por ter ela na minha vida de novo. Desse meu ensino médio, desse caos todo que rolou, as únicas 2 pessoas que eu ainda sou amiga, e não é amiga de, se falar de vez em quando, as 2 pessoas que eu ainda sou muito amiga, que são, tipo assim, estão entre as minhas 5 pessoas favoritas no mundo de amizade. 2 dessas pessoas é a Luísa, que é aquela menina que cancelou o Porto Seguro também, e a gente ficou as 2 fudidinhas enquanto tava todo mundo curtindo. E a Vitória, que, enfim, a gente escolheu se perdoar. E realmente, ela tinha razão de não me gostar quando eu tava com meu ex, porque eu era outra pessoa. Isso aqui é um sinal. Se tu tá pensando em terminar com esse, que tu vê que tem umas atitudes meio merda, termina, tá? Porque eu só fui terminar com o meu, só tive coragem de terminar com o meu quando eu quase apanhei. Então assim, termina, se livra antes. E nunca cancele Porto Seguro e nem qualquer outra viagem por conta de namoradinho. Por conta de uma pessoa que não tá há pelo menos 1 ano na tua vida. E assim, se tiver 1 ano e tu não imagina um futuro com ela, tu não consegue realmente visualizar isso. Se tu tem a mínima dúvida no relacionamento, nem com 1 ano vale cancelar, tá? Nem com 5 anos vale cancelar. Se tu acha que tu vai viver a experiência mais incrível da tua vida, não cancela por causa de ninguém.
tá? Porque vai ficar um buraco, vai abrir um buraco dentro de ti que nada vai curar. Eu juro, eu tô aqui pra provar, nada vai curar. Eu tava quase finalizando esse vídeo e daí eu lembrei de um plot que é muito legal de ser falado, porque eu acho que, assim, foi um dos meus momentos de lucidez. A minha turma era muito a turma do rolê, era muito a turma da festa. Então, além de quase todo mundo ter ido pra Porto Seguro, a gente também fez festa de formatura. Foi uma festa do caralho, foi a melhor festa de formatura das escolas daquele ano, na minha opinião. E eu lembro que nessa formatura eu me vinguei do meu ex, eu bebi. Bebi, fiz ele ter que cuidar de mim, mas além disso, eu ignorei ele a festa inteira. Eu bebi tanto a ponto de criar coragem e perder a vergonha de curtir uma última noite com esse meu grupo de amigos. Então, eu lembro, e eu lembro de lembrar mesmo, assim, não é que eu tenho flashes, eu bebi, mas eu não esqueci de nada, porque eu queria lembrar de cada coisa daquele momento, então eu lembro. Eu lembro que eu curti tanto. Eu dancei com todo mundo, com todos esses meus ex-amigos. A gente não falou nada, nem eles pra mim, nem eu pra eles. Mas eu lembro que eu rebolei com todo mundo, dancei com todo mundo. E a gente parecia um grande grupão de novo. Então, eu meio que tive o meu último rolê. Não foi igual uma resenha em casa, porque eu acho que quando tu é adolescente, resenhas em casa são bem mais legais que festas. Mas eu consegui aproveitar e o meu ex não ficou no meu pé. Eu excluí ele, eu fiz questão de excluir ele tanto a noite inteira que eu não lembro de ter um momento com ele naquela festa. Que eu falei, foda-se, se ele ficar puto ou não comigo depois, eu não estou nem aí. Eu vou curtir a noite inteira, não tive um momento com ele, sei lá o que ele fez a noite inteira da festa, também não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Mas, caras, apesar de tudo, eu não resumo o meu ensino médio, e toda vez que eu penso no ensino médio, eu não lembro desses últimos 6 meses. Isso tudo que eu contei aconteceu só de junho a dezembro de 2019. Todo o resto, os dois outros 2 anos e meio, 2017, 2018 e os primeiros 6 meses de 2019 foram incríveis. Eu vivi muito, eu curti muito, eu aproveitei muito, eu ri muito, dancei muito. A Copa de 2018 foi algo absurdo, foi incrível, foi muito legal. Toda vez que eu penso no meu ensino médio, apesar disso ter acontecido, apesar de eu ter depressão, apesar disso, eu não consigo lembrar do meu ensino médio e pensar nisso. Eu lembro do meu ensino médio, eu lembro como eu fui feliz do lado daquelas pessoas. Inclusive, tem muitas histórias que eu vivi nesses 2 anos e meio que eu posso trazer aqui pra vocês. Então, enfim, deixem aqui nos comentários se vocês gostam também desse modelo aqui de vídeo, desse modelo de contar histórias. Aguardo os vossos feedbacks aqui embaixo, tá? E de novo, não julguem as atitudes minhas, um adolescente de 17 anos, e também não julguem as atitudes dos meus colegas e dos meus amigos, porque eles também tinham 17 anos, tá? Um beijo lésbico da Marine pra vocês. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!